Começando mais um dia de revisão por aqui, e antes que eu fale da minha análise do dia, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber notificação todos os dias, beleza? Bora lá então. Começando com o setup das linhas primeiro em relação ao dólar, nós tivemos aqui a linha inferior por volta de 10h30 mais ou menos, acionando compra, só que ela estopou. Quando voltou, aí acionar a compra de novo, deixa eu tirar aqui então, e teria pego o outro alvo lá em cima, de quase 31 pontos. E quando chegou na linha superior, em tese, né, teria que vender nessa região, teria gerado stop, mas quando voltou, teria pago pelo menos parcial da metade das duas linhas, tá? Mas não teria cravado o outro aqui não. Então, linha hoje foi muito bom. Até comentei ontem que caso o mercado no macro, assim, do dia, ficasse meio travado, seria muito interessante linhas hoje. Diferente da coloração do Renko. Então, confirmando aqui, linhas foi bem interessante, deu 2 stops, deu 2 gain, e quando dava o gain, pagava muito bem. Então, até rimou, né? Quando dava gain, pagava muito bem, enfim. Já em relação à coloração do Renko, coloração do Renko, a gente teve a primeira cor, e a gente ignora a primeira cor. Já teria mudado para a segunda, mas eu acho que não teria dado tempo de fazer nada aqui, porque teve volatilidade. Então, 9 horas, eu acho que foi volatilidade dos primeiros segundos da abertura do pregão. E aí mudou de cor de novo, mudou 9,1. Então, muito rápido esse movimento aqui, mas só alguns pontinhos praticamente subiu. Depois acionou a venda, essa venda já foi muito interessante, pagou bons pontos. E depois não mudou de cor. Para mudar de cor, infelizmente foi só lá em cima, mas no caso aqui, compra com uma barrinha, um bloco que estava virado para baixo. Então eu acho que não seria interessante comprar com uma barra, um bloco virado para baixo não, porque aqui já é a área possível de venda. Eu não faria nada aqui. Já começou a ficar muito estranha a regra de coloração do Renko. Tanto é que quando virou para a cor de venda, na verdade o bloco estava para cima, que já é região de compra. Já ficou muito louco, muito louco. Então não recomendaria fazer mais nada depois que teve essa cor de venda aqui. Foi realmente a que mais pagou, um movimento mais interessante. Já em relação ao índice, linhas e Renko, em relação ao índice, primeiros minutos do pregão, nada a ser feito. E aí tocou a linha. Opa, peraí, desculpa, tava vendo errado, calma aí. Agora, olhando corretamente, a linha do índice, quando abriu o pregão, nós tínhamos essa linha de baixo, que é região de compra, e essa linha de cima, região de venda. E aí a gente vê que praticamente que a maior parte do dia ficou na região de baixo, né? Acionou uma compra aqui, teria pego parcial, praticamente, metade do movimento, voltou, teria estopado. Teria acionado compra de novo, teria estopado, então todas as compras que teria acionado aqui teria estopado. E quando testou de novo, que já era praticamente, deixa eu ver que horas, quase 3 horas da tarde, não teria nem pego parcial. Então, linhas hoje não foi muito interessante, porque já foi um dia que boa parte do movimento da parte da manhã teve já tendência. Então, Renko vai ser mais interessante. Então, em relação ao Renko, a primeira cor a gente ignora. Então, teria dado uma compra, pagou alguns pontos, 200 pontos, bom. A venda já não pagou tanto, teria estopado. A compra teria estopado. Aqui já ficou um range bem cheio de gatilhos erráticos. Venda também teria estopado, compra teria estopado, até que deu a venda, a boa do dia, que chegou a pagar muito bem. A compra, que depois acabou acionando venda, teve um movimento aqui cheio, teve 2 gatilhos erráticos, até que o terceiro pagou bem. Então, no geral, hoje o Renko foi mais interessante do que as linhas no índice, tá? Já em relação ao gráfico de candles, dólar, 5 minutos. O que eu preciso ressaltar? Até comentei no estudo semanal ontem. Que o dólar, né, estava numa região, um range pequeno entre essa mínima aqui e essa máxima, esse caixote, em torno da média 200. Se abrisse em torno da média 200, nós não teríamos média em tendência, teria que esperar um bom tempinho para fazer alguma coisa. E abriu, né? Abriu sem gap, primeiro candle de força vendedora, até que teve bastante rejeição inferior. Média sem tendência, nada a fazer aqui, não tem nada. Média sem tendência. Price action. Olha, price action caçar alguma coisa aqui também, foda, né? Então, médias, nada a ser feito. Até que o preço sai em torno das médias aqui, comece a criar alguma tendência. Posso caçar a venda no 10? Como que eu iria adivinhar que esse candle 10 iria dar início ao movimento de baixa? E se voltasse tudo? Eu não vou saber. Então, o preço cai. Começou a cair, se afastando da média 9, se afastando da média 20, começando o LS ativar.
Pensar aqui em contratendência, nós não tínhamos confluência para pensar em compra nessa região, para pensar em bater um contra aqui, porque a única coisa que nós tínhamos basicamente era essa região desse fundo e só isso, praticamente mais relevante. Eu precisava de mais coisas, então gatilho teve, por acaso, pensar aqui. Tivemos até, por exemplo, mas esse 9,58 eu acho que não daria tempo para preencher os critérios, não daria, porque seria na região desse candle aqui, então para vocês que sabem, o critério não teria em relação à quantidade de candles aqui, tá? Então não era gatilho pelo 2, teria evitado stop. Aí o preço cai, começou a cair em forma de canal, até exatamente cravar 0,5% de baixa. Se eu traçar o pivô do dia, era a região aqui de 100% do pivô. E se eu traçar uma retração mais macro aqui, pegar desse fundo com esse topo, era a região de 61 de retração. Cravou. Pensar no contra aqui, bater um contra, ó, se eu pensar, primeiro tem que ter algum gatilho interessante. Pelo 2 minutos, tivemos algum? Aqui, não gostei muito. Esse já seria interessante, 59. O 61, no caso, eu pensaria mais como se a média de 9 já estivesse em fraqueza. Mas, no geral, não é recomendável entrar porque estava caindo em forma de canal, tá? Então, poderia continuar caindo em forma de canal. Faça o back e volta a cair. Então, não vejo nada a ser feito, infelizmente. Pelas linhas aqui, eu acho que não chegou a tocar. Na verdade, chegou a tocar. E aí, o primeiro teria dado stop, depois teria acionado o outro. E foi a que pagou. Então, as linhas teria salvado essa região desse fundo aqui para procurar alguma compra. Faz um pullback na média 20. 20 não segura. Gatilho que a gente não entra. E aí, simplesmente, o preço rompe todas as médias, todos os níveis de retração. Rompe máxima, pega liquidez, gatilho falso de venda. Ah, por que gatilho falso? Primeiro porque tem muita sombra inferior também, né? Não é um PFR bonito. E também porque não tem confluência. Eu só tenho essa região que era de topo do dia, ou melhor, uma região de topo da lateralidade aqui. Só isso, praticamente. Não tem nem retração. O preço volta a subir e chega bem próximo de 0,5% de alta. E também, se eu marcar o primeiro candle para cima, já tinha passado do 61. E aí, se eu traçar do pivô... Opa, peraí. Eu não posso traçar desse pivô para cima. Eu deveria, então, traçar era do pivô lá de baixo com aquele de cima. E é óbvio que o alvo vai estar lá em cima. Então, eu não tinha confluência aqui também para procurar um contra-tendência, a não ser uma região de resistência bem forte aqui atrás. E 0,5% de alta. Só isso. E teve candle bom de venda aqui, nesse topo. Pelo 2 minutos, não tivemos aqui. Não tivemos aqui. Então, infelizmente, nada a ser feito. Faz um pullback na 9, gatilho falso de compra, a gente não entra aqui. Começou a cair como se fosse em forma de canal, que pode ser uma bandeira de alta. Rompe a média de 9,20. Faz um pullback, gatilho falso, porque infelizmente está caindo em canal. Muitas vezes gera stop, só que nesse caso aqui não gerou. Acabou caindo, travou em 61 de retração do movimento de alta. Travou aqui nessa região e embolou nas médias. Finalizou embolado em torno da média 200. Todas as médias menores praticamente sem tendência. Então, para o gráfico aqui de candles, eu não vi gatilhos interessantes, infelizmente. Pensar em contra-tendência aqui, qualquer movimento seria muito arriscado pensar em contra. Tava tendo muita rejeição? Tava. Tava caindo de forma muito estranha? Tava. Só que estava caindo em canal. Faltou gatilho bom. Subiu do nada. Só realmente o setup das linhas aqui que teria dado bom. Chegou em região de topo para pensar em reversão. Nós não tínhamos confluência suficiente nem gatilho bom. E aí o preço realmente acaba caindo. E esse aqui, infelizmente, estava caindo em canal que poderia ser uma bandeira de alta, fazer troca de polaridade aqui e voltar a subir. Mas não fez isso. E no fim das contas, todo o movimento do dia, esse zigue-zague, só para fechar no zero. Então, o preço aqui do fechamento de sexta com hoje não teve movimento. 0,02 negativo. Isso aqui é nada. Como se não tivesse feito nada hoje. Zigue-zague para finalizar no zero, ou seja, não tinha tendência, viés para algum movimento hoje. Só movimentaram porque tinha que movimentar, né? Mas se pudesse, talvez eu acho que nem ia abrir aqui a operação, porque finalizar no zero. Então, dólar realmente eu não vejo nada a ser feito. O gráfico branco aqui, a gente teve, deixa eu arrastar, como se fosse um canalzinho, poderia ser bandeira que acabou não sendo. Teve uma sequência de força compradora bem interessante aqui.
Mas nada mais relevante aqui para informar em relação ao dólar hoje. Já em relação ao índice, também abriu sem gap. O que eu tinha que ressaltar aqui do dia anterior? Eu tinha marcado essa linha superior lá em cima e essa linha preta aqui embaixo, muito importante, tá? Que é a mínima da semana anterior. Eu olhei pelo candle semanal, aqui ó, Doji 47, semana anterior, mínima. Marquei essa linha e comentei que eu pensaria mais em movimentos de venda do que de compra. Só que como que o preço abriu? Abriu sem gap, perfeito. Primeiro candle de força compradora e vejam bem para vocês aí. Foi um dia que acabou fechando zero, mas se for olhar por variação, acabou fechando positivo se for olhar em relação ao primeiro candle do dia. Então, mais um dia acabando respeitando, porém não muito, né? Mas média sem tendência. Respeitou esse fundo aqui de sexta-feira, tava na cara dessa máximazinha. Então, nós tínhamos como se fosse esse caixotinho aqui. Primeiro candle já rompe, segundo, terceiro, vai subindo. Não temos nada a ser feito nessa região. Pensar em contra-tendência, não preenche critérios, não tem nada. Faça o back, não entramos nessa compra. Começou meio que subir em forma de deriva. Bate na média 200. Aqui foi mais volatilidade e força das ações, porque do nada o preço reagiu para baixo com um candle enorme. Um candle engolfo aqui que engolfou praticamente todos os candles anteriores, menos a primeira barra do dia. Médias quebrou todas elas de novo. E aí começou a confusão. Testou fundo. Primeiro que teve rejeição, né? Bastante rejeição. Aí veio esse candle 18, dá uma sensação de que, eita, vai cair. Mas aí vem o 19, pega a liquidez da mínima e volta. E dá talvez impressão para quem não opera médias que é compra. Ou também talvez para quem opera price action puro, né? Que é compra porque chegou em região de suporte. E aí volta, engana quem comprou. Aí começa a atrair vendedores. Meu Deus, esse preço aqui vai cair. Engana de novo e volta. E aí faz um movimento que finalmente cai. Eu tava até de olho nesse 25 aqui. Talvez um pullback antecipado pelo 2. Mas se eu for olhar pelo 2 minutos aqui nessa região, candle feio. E aí já tava na cara do fundo. Se eu entrasse aqui, o stop ia ser lá em cima pelo 2, que não tem a coragem boa das médias pelo 5. E o preço acabou renovando o mínimo. Renovou o mínimo. Só que não chegou naquela linha que eu tinha marcado aqui preta. Tava muito próximo, aqui teria muita liquidez. O preço volta, faz um pullback agressivo, gatilhos falsos de venda, não entramos aqui. Bate de novo. Olha como que estava complicado de operar. O movimento não conseguia andar. Candle de rejeição, rejeição, rejeição. Rejeição, rejeição, rejeição. Rejeição também. Não andava. Não andava. Então, acabou aqui meio que fazendo um movimento de lado. Posso interpretar como se fosse um topo duplo de continuidade. E aí teve um movimento forte aqui, meio-dia 10, então 11h30 com as ações lá fora não ajudou. Não ajudou. E chegou, pegou a linha, pegou liquidez. Aqui era a região interessante para continuar quem já estava na venda, talvez por algum motivo. Por exemplo, qual motivo? Renko, mudou de cor, eu estava inclusive na venda por causa do Renko. E aí, pegou liquidez, faz um pullback. Gatilho falso, falso, falso. Não entramos na venda. Quando já dá esse 49, já está bem longe aqui da situação desse topo com as médias. E aí travou nesse fundo. Quando trava nesse fundo, a gente pode pensar, talvez, na fraqueza da média 9, até porque ela está sendo muito testada. Apesar de estar em tendência, faz um pullback, gatilho falso. Nem que se fosse gatilho, ele teria bem sido acionado. Mas enfim. Dá um candle de rejeição depois, indicando possivelmente fraqueza da média nova. A gente pode filtrar para 2 minutos. E aí, o que aconteceu? Deu o 141, só que não teria sido acionado. E mesmo que tivesse sido acionado, se eu colocar stop no 140, infelizmente eu não tenho risco retorno para 20, que estava praticamente na cara. Então não vale a pena um risco. Espera a 20 ser testado. Só que a 20 foi testada e já foi rompida. Passou para cima. Não é gatilho. Se eu for entrar aqui, a gente nem teria sido acionado também, mas bastante rejeição. E começou a indicar um possível okoi de reversão. Então nós já temos aqui um ombro, cabeça, ombro. E justamente a linha do pescoço é a mínima da semanal, que poderia talvez ser uma troca de polaridade para cair. E não foi. E aí a 20 reage, testa a 50, trap zone entre 20 e 50. A 20 acaba ganhando, não dá setup da 20, setup da 50 do 80 aqui. Então, foi uma subida muito tranquila, a gente precisa de subida esticada. Quando deu subida esticada, já era 80, já era 50. Atravessou o VWAP,
atravessou aqui praticamente a primeira média de 200 e chegou na média de 200 aritmética, deu uma travada. LS ativo, posso pensar em contra-tendência aqui, por exemplo, nesse grande PFR, com risco retorno exatamente para a média de 9, eu preciso de confluência. Uma das coisas mais importantes que eu preciso ter é uma retração. Do dia, eu não tenho. Então, já começa aí que do dia eu não tenho. Desse topo aqui, eu até tenho região de 50%. Outra coisa também que eu poderia verificar é como se estivesse caindo em LT. E aí vem um grande problema, né? Média de 200. Operar em torno dela, será que é interessante? Nesse caso, a gente está usando ela como resistência. Então, deixa eu marcar aqui de novo, colocar uns ticks acima. E aí vem a questão que tem um retorno de 1 para 1 exatamente para essa região. Mas a gente precisa ter outra confluência. Média de 200, retração. Retração do dia não é uma retração macro aqui. Tem uma LT. Linha do pescoço com a cabeça é região exatamente de 161, último alvo. Então poderia ser uma região interessante para pensar em venda. Parcial na média de 9, que não teria pego, teria estopado. Tá? Então, o preço acaba testando a média de 9 de novo, gatilho falso de compra. Depois volta, faz um pullback agressivo, a gente não entra nessa compra aqui. Teria evitado stop, acaba formando como se fosse talvez um topo duplo de reversão, mas que não foi para frente, ficou com as médias sem tendência e finalizou aqui tentando criar uma tendência das médias, mas sem sucesso. Lateral praticamente em torno da média de 200. Em relação à notícia, até a Marcela chegou a comentar aqui que teve, parece, notícia 15 horas, deixa eu ver aqui, confirmar. Então, a notícia que foi 3 horas foi a reação desse candle. Então, esse candle aqui 77 seria pós já uns 20 minutos praticamente, não 20 nada, porque ele fecharia 15, 25, então uns 25 minutos depois da notícia. Então, não era notícia ainda interferindo, já tinha passado o movimento da notícia. Então, seria uma oportunidade que teria gerado stop. Já em relação ao gráfico branco, praticamente muito, assim, nada o que falar de interessante. Até tinha uma lateralidade que foi rompida, fez um rompimento falso, voltou. Foi caindo aos pouquinhos, caindo bem aos poucos mesmo, com troca de polaridade bem curta. Até começou a criar uma tendência que não foi pra frente como um Okoi. Voltou tudo, testou essa região de máxima, fez um topo duplo que não foi pra frente, acabou formando aqui uma lateralidade meio no final do dia. Então, no geral, se pudesse dar alguma oportunidade de gatilho aqui, seria essa região mesmo, de reversão, o 77. Aqui nesse fundo, infelizmente, não tinha risco retorno. Aqui, deixa eu ver, nessa região médias ainda não estava em tendência, 2 minutos não teve gatilho bom antecipado de pullback pelo 2. Depois meio que formou uma bandeira, ao mesmo tempo topo duplo de continuidade, uma bagunça das médias aqui, e ela se aproximando bastante. Então, esse aqui, candle de rejeição que nem foi acionado. Então, realmente, foi 77 o mais interessante, bonitinho, que teria gerado stop pelo gráfico de candles. Macroeconomia, importante para ressaltar antes da abertura do mercado, né? Nós tínhamos aí praticamente o pós-feriado. Praticamente quinta e sexta teve feriado nos Estados Unidos, então seria um pós-feriado. Simplesmente o maior feriado que tem do ano. E aí o petróleo, como que nós estávamos com as commodities, né? Petróleo caindo. Minério de ferro estava levemente positivo. Então nós já tínhamos divergência de duas commodities importantes que poderia afetar diretamente Petro e Vale. Tínhamos índices europeus em leve queda, índices asiáticos em leve queda. Então, se for olhar só por índices lá fora, já seria talvez um viés de baixa. Considerando que petróleo também estava caindo forte, mais um possível gatilho de baixa, viés de baixa. Nós tínhamos DXY, aí começa a confusão. Em leve queda, S&P em leve queda, aí já começa um movimento estranho. Não era para o DXY estar subindo, não? Com os índices lá fora caindo, muito estranho. Depois, juros americanos caindo, ou seja, o movimento está saudável dos juros americanos. Então, a gente pode meio que ignorar esse último fator aqui. Então, no geral, nós tínhamos mais motivos para queda do índice e alta do dólar. Notícias do dia, alguma coisa que poderia interferir? Boletim Focus não é muito de alterar. Venda de casas novas não é de criar volatilidade. Leilão aqui estava criando, mas eu acho que voltou normal, sem criar tanta volatilidade assim. Não alterou muito, mas era só à tarde também.
E aí, durante o dia, seria bem morno em relação... Licença de construção também não é de movimentar. Então, seria bem morno mesmo em relação às notícias. A gente fica de olho diretamente do gráfico do S&P. O que o S&P fez? Nada. Hoje o S&P praticamente foi máxima e mínima com range muito curto. Nada. Movimentou nada. Lateral. Nada. Já o dólar, coisa importante para ressaltar. Aquela subida do nada que teve no dólar, esse movimento aqui, que foi a partir de 11 horas, e que no índice a gente não teve um movimento tão forte assim, se for comparar, então 11 horas que foi nessa região a gente não teve a queda, a alta do dólar teve um movimento direcionado também pelo DXY lá fora, sendo que as ações americanas nem tinham aberto ainda, e teve influência pelo movimento que aconteceu lá fora. Pode ter sido alguma coisa? Pode ter sido a questão do discurso da Christine Lagarde, presidente do BCE, Banco Central Europeu. Então pode ter sido por isso, tá? Então a gente teve esse movimento de alta do nada subiu. E aí chegou no topo meio-dia e 25, aqui chegou no topo antes, tá? Mas ficou travado. Depois teve um movimento de queda exatamente umas 15 horas da tarde, 15 horas que foi a questão do leilão. Aqui nós já estávamos caindo dessa região do topo aqui. Mas o que eu queria ressaltar é esse movimento de alta, do nada, que subiu, rompeu retração, rompeu médias. Foi muito puxado pelo movimento do DXY, porque o S&P não fez nada. O S&P não fez nada nessa hora aqui, nada. Em relação ao petróleo, continuou em queda, minério estava em campo negativo também, e aí aqui a gente teve duas ações grandes praticamente puxando para o campo negativo, Vale e Petro. E a FNC não conseguiu segurar sozinha 100% não. No geral, se a gente for ver, a porcentagem de queda não foi tanto da Vale e da Petro. E em FNC, o resultado que ela finalizou o dia acabou segurando uma das pontas do movimento do Ibov. Problemas também, que ajudou bastante. DIs longos, os curtos também, médio e longo, tudo abaixo de 1%. Eu já disse que abaixo de 1% tende a ser índice para cima e dólar para baixo. E tava tudo estranho. No fim das contas, fechou praticamente no 0 a 0 Ibov. E dólar também não movimentou nada. O fluxo, se a gente for olhar, né, UBS e XP que ajudam bastante. Praticamente, a maior parte do dia elas ficaram no campo negativo de contratos. Então, daqui para cá, para baixo, eram contratos que estavam na venda. Então, as duas, na maior parte do dia, estavam mais vendidas do que compradas. Se for ver a movimentação delas, XP, por exemplo, nessa hora aqui, estava com 4 mil na compra, foi lá para 26 mil na venda. E o BS que estava na venda continuou no campo praticamente da venda porque só zerou a mão, não foi para compra, não ajudava o preço a subir. Não estava tendo aquele movimento, por exemplo, e o BS estava indo para o campo da compra com tantos mil contratos na compra e XP indo para o campo da venda com tantos, sei lá, mil contratos na venda. Pelo contrário, as duas estavam muito aqui no campo negativo de contratos na venda. Não tinha muita direção. Tinha essa questão também. Deixa eu ver se mais alguma coisa para ressaltar. Então, lá fora também foi bem travado. Normal, era se esperar, porque hoje não tinha muita coisa. Porém, amanhã já começa, principalmente na quarta. Mas amanhã nós temos aqui já na abertura do pregão IPCA. Muito importante. Essa aqui tá definir, não tá projetando realmente para amanhã. Tem 13 horas da tarde, CAGED, importantíssimo para movimento local. Meio-dia pode movimentar confiança do consumidor. Então amanhã já começa a notícia interessante. Quarta-feira nem se fale. Graficamente falando, em relação ao que pode acontecer, o que eu falei ontem no estudo semanal vai valer para hoje, porque é como se não tivesse movimentado. O dólar fechou na região de sexta. Está em torno da média de 200. Nada a ser feito. Para pensar em vendas e compras, complicado. Tem que chegar nessa região desse topo, na região desse fundo. Porque eu estou operando no meio dessa tendência de alta. Aqui pode acontecer de tudo. Então eu esperaria mais chegar próximo das extremidades superior ou inferior. No macro, então tudo que eu falei ontem vale para hoje, porque não movimentou, fechou no zero. Nos 60 minutos, tá bem feio o movimento, tá meio que já confirmando realmente que é uma lateralidade. Então, inclusive, eu tenho essa linha preta aqui marcada nesse campo superior, para simbolizar que se for movimento de alta pelos 60, tem que romper essa linha preta primeiro.
e depois vai ter esse possível bloqueio aqui em cima. Lembrando que essa linha preta coincide com o médio 60 do médio 200 dos 60 minutos. Tá feio o movimento do índice, feio. Já em relação ao índice, o índice teve um teste de fundo, pegou a mínima da semana anterior. Eu espero que continue com a visão de venda. Se for olhar aqui, o movimento mais micro, não estou gostando, porque está com cara de ombro, cabeça, ombro, para testar de novo essa máxima aqui. De qualquer modo, média 200 está flat, não tem tendência. É uma indicação de mercado ainda lateral, tem esse fundo, esse topo, pode ter sido um rompimento falso, pode ser que volte a realmente romper. Eu esperaria mais esse movimento de queda. Eu quero mais esse movimento de queda. Pelo diário, foi normal essa defesa nesse fundo, porque foi o toque da média 9 hoje. É normal que ela reaja. Só que se eu for olhar um outro exemplo que nós tivemos no mercado assim esticado, foi aqui. Em junho desse ano, quando fez o pullback, teve um candle de rejeição, não é candle que a gente operaria em compra. E logo depois já ignorou esse candle, rompeu mínima e caiu. Eu ficaria esperando esse movimento acontecer, que rompa a mínima desse candle de hoje, tá? E porque tá média de 20 longe, e LS estava ativo, tá esticado, e FR tá ativo em tempos gráficos maiores, esperaria um movimento de correção. Então, praticamente isso que eu tinha que ressaltar. Para os 5 minutos da manhã, tomar cuidado em relação ao tipo de gap, porque se abrir com gap de alta que passe dessa linha aqui, vai confirmar o ombro, cabeça a ombro. Vai voltar para o meio dessa grande lateralidade. Pode ser um dia que fique travado se abrir nessa região, mas o índice eu daria mais foco no renco, não daria muito foco nas linhas. Já o dólar, vamos supor, se o dólar romper essa linha preta amanhã, eu tomaria muito cuidado com linhas, pensando no sentido de venda, de contra-tendência, porque aqui tem bastante liquidez e o preço pode subir cada vez mais. Tomaria cuidado. Pensaria mais em linhas de compra. Vamos supor que tem a linha aqui amanhã, compra. Pensaria mais em movimento assim. A linha de venda vai estar aqui em cima? Não pensaria, porque é uma região que já está criando bastante liquidez para ser rompida. Esperaria mais movimento de compra, então, e vendas para o índice. Isso que eu tinha que ressaltar, então, para hoje e amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos e diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?